O livro, Roberto, ele nasce aqui nessa mesa. Por isso que a gente te convidou para vir aqui. Essa mesa já é testemunha da história desse livro aí. Por quê? Porque esse livro foi escrito durante 50 anos e depois ele ficou adormecido, depois de pronto, mais 30. Então nós estamos falando de um patrimônio de 70 anos que começou a ser construído. E esse livro foi feito nesta mesa pelo seu Antoninho Fonseca, tomando café junto com Agostinho Marta. Trocavam informações, fotos, recortes, estes que estão aqui na mesa do arquivo do seu Antoninho, né? E uma vez, conversando com a Ângela lá na prefeitura, Ângela Fonseca, que trabalhou muito tempo na prefeitura dos Anjos. Filha do seu Antônio? Filha do seu Antoninho, neta do seu Ernesto Fonseca, também. Já escrevia no jornal O Gravataense, né? Dos anos 40, 50. O companheiro do Agostinho Marta era o pai. Era o Antoninho, os melhores amigos, a dupla, né? Padre e amigo. Mas também chegaram a conhecer o Ernesto também, com certeza. Eu só não conheci o Ernesto. Ó. Não, o Agostinho. Sim, o Agostinho inicia a sua pesquisa recebendo os arquivos do Ernesto. Então, a gente não sabe ao certo, mas provavelmente grande parte do arquivo do Agostinho e do Antoninho tenha sido recolhido pelo Ernesto Fonseca. Então, a Ângela e a terceira geração de Fonsecas guardiões do patrimônio. O livro nasce, o embrião do livro, assim, esse álbum apareceu na minha frente e eu digo, Ângela, nós temos que fazer um livro disso aí. E aí a gente começou a primeira vez que a gente falou foi em 2018. E aí começou a pandemia, a gente não conversou. Quando retomou a pandemia, a gente iniciou fazendo isso, olhando as fotos e decidindo daí com o senhor Júlio Barbosa. Ele era importantíssimo, né, como retratista e uma das pessoas que mais circula na cidade aí, tem conexões na cidade. Vamos fazer o livro nós três. E aí divulgamos, mas nós não sabemos editar. Aí convidamos para fazer parte do nosso quarteto o Leandro Melo Nazário. Grande jornalista, publicitário. Que é o editor do livro. É o nosso grupo. Ele editou, ele fez a capa, ele é o cara que fez toda a parte técnica. Então, no conjunto do livro tem a participação tua como historiador, a do Julinho como conhecedor da história, como fotógrafo, como pesquisador também. Pesquisador, né? Guardador. Que agora a gente tem todo esse acervo aqui, Roberto. Que ficou do pai. Que era do museu? Não. O que está no museu está no museu. Esse não chegou a fazer parte do museu, esse material? Esse não, esse é o material do pai, que pelo contrário, algumas coisas ele doou para o museu. Então, assim, as pessoas, hoje mesmo uma amiga mandou uma mensagem que cansou de ver, viu a notícia do livro. Ângela, nós fazemos parte dessa história também, porque muitas vezes a gente viu o teu pai, seu Antoninho, anotando, registrando, conversando com o seu Agostinho e guardando a história da cidade. Então, assim, é coisa que a gente cresceu vendo, né, Roberto? E aí ficou tudo comigo. São vários álbuns e livros e recortes que a gente guardou aqui em casa. E muitas pessoas da cidade já sabem disso. O Amon foi por trabalhar comigo, que viu que eu levei, aquela coisa de levei no trabalho. E aí o pessoal ficou sabendo da existência, assim, né?
Câmara de Vereadores teve uma data que foi comemorar, veio aqui nos arquivos que a gente tem aqui em casa. Então, assim, partimos daí. Vocês três aqui, mais o Leandro, que é o responsável pela diagramação, pela capa, pela edição do livro. A gente resolveu fazer uma equipe. Então a gente está dividindo a nomenclatura editores, os 4. Porque nós 4 participamos da correção. Vocês 13 mais o Leandro. Nós 3 participamos da correção, da análise histórica. histórica. Me falou que tem um prefácio de uma historiadora. Vera Barroso. Aqui, esse é o boneco, né? Tu chegasse a gravar um vídeo que ela ia te mandar, alguma coisa? Ainda não, mas ela vai mandar hoje. Vou abrir ali agora. Vera Barroso faz o prefácio, que é sensacional também. Sensacional. Me diga uma coisa, amor. Esse livro é aquele livro antigo que o Agostinho Marta tinha escrito aqui. Esse. É os manuscritos dele. Esse. Tem pequenas variações porque tem diversos manuscritos. Tem um no museu, tem um que circula xerox entre os professores de história de Gravataí há mais de 30 anos. Tem o da família. Esse que deve circular. O da família fui eu que fiz. Foi tu, né? Fui eu que digitei ele todo. Isso. Assim, depois a gente fala um pouco sobre isso, mas em 83, quando eu comecei no jornal, eu conheci o Agostinho Marta em 82, né? E foi ele que me apresentou. Todos os meus colunistas e colaboradores do jornal, foi ele que me apresentou, né? Na verdade, quem me apresentou o seu Agostinho Marta foi o seu Antônio Luz. Antoninho Luz. Seu Antoninho Luz, que é o pai da Maria de Noronha Luz do Prado. Sim. Ele me apresentou o Agostinho e o Agostinho foi me apresentando o Nicolau, apresentando a Lucelena, apresentou, né, um monte de gente que contribuiu no jornal desde o princípio. O Agostinho tinha coluna no jornal desde o primeiro número, era o mesmo nome do livro, Nossa Terra, Nossa Gente. Né? E num determinado tempo a gente chegou a gravar, a gente digitou isso aqui, quem me encomendou isso aqui foi o filho do Agostinho Marta, um dos tantos. O Duto, eu acho. Não. Pedro. Não, então foi Marco Antônio. Também não é o Pedro. O Marco Antônio Bandeira Marta, que era advogado. Né? Foi o Marco Antônio que acabou. E que a gente chegou a fazer e desde aquela época está para ser editado. Ou seja, nós estamos falando que esse livro está para ser editado há mais de 30 anos. Quase 40. Uns 35 anos. A gente colocou, a gente não sabe a data. Para ser editado. Aliás, depois de ter... Porque eles tinham ele manuscrito. Sim. Eles tinham, na verdade, eu acho que era batido à máquina. A máquina de escrever. Sim. Tá? E eu fiz ele numa máquina de composição. Se chamava naquela época uma Geppetto Composer, né? Exato. Que era uma máquina que é semelhante à IBM Composer que tinha. Os de agora talvez não saibam o que é. Hoje é só computador, sim, né? sim. Não tinha computador. Naquela época ele veio da família, foi o Marco Antônio que tinha esse material, e eu fiquei impressionado naquele período que eu li o livro, impressionado com a qualidade da pesquisa, a qualidade da narrativa, a qualidade do conteúdo, a qualidade da abordagem. Sim. Né? E a forma com que ele apresentava o livro. O Roberto comenta quase na mesma linha da Vera, a historiadora que fez o prefácio. O prefácio ela vai nessa tua linha aí. A gente chorou quando leu o prefácio dela. Que ela também não conhecia, nunca tinha lido, e nós mandamos para ela. As quadrinhas são sensacionais, porque elas utilizam os elementos que estão contidos naquele capítulo, os personagens que estão naquele capítulo, em forma de versos. E ela destaca ele trabalhar com pessoas, a falar no livro de pessoas da cidade, né? De coisas da nossa terra, aquela coisa com amor, com dedicação, de cuidado que era nosso. Nós começamos com a história de fazer um livro de retratos, que era isso, da cidade que nós não temos também. E aí eu mexi com os filhos do seu Agostinho, que eu convivi desde criança, a gente se conhece,
Se vão Éramos ver quantos, com eles, né? 8. 7 ou 8. Eu Nossa, conheci 6 uns 3 ou 4 deles, né? Mas 2 daqueles que participaram ali morreram, né? Que era o Marco Antônio e o Carlos Augusto, né? Zé Augusto. Zé Augusto, parece. Zé Augusto Bandeira Marta. E eu conheci o outro que tem a CompuServe, uma empresa de computação também. que é o Pedro. É o Pedro? Não, 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 é o Felipe, eu acho. É o Pedro? É o eu Pedro. acho que é o Ah, Pedro. tá. E a mulher, não me lembro. Lila. É, Tem a eu conheci Maria esses Olívia, 4. tem, É. Aí, Roberto, a gente entrei em contato com eles, e isso que é bacana, assim, de dizer da disponibilidade deles, que eu estava conversando com o Julinho hoje. Lembrando, eu puxei as mensagens, a minha primeira conversa com o Pedro, que a gente chamava de Pedrinho, eu disse, nós vamos fazer um livro de retratos, de fotos da cidade, e ele disse, já vou dar uma olhada, porque a gente se deteve mais na história que o pai deixou, mas eu vou olhar as fotos. E em seguida ele já mandou umas fotos assim, ó, que a gente ficou enlouquecido. Pegou o livro e ele começou a mandar fotos e pediu para vir aqui nos ver. Aí teve a live, né? Em seguida a gente fez uma live, eles também nos assistiram, depois não conseguiram assistir ao vivo. E aí pediram para vir numa reunião nossa. O Pedro pediu para vir. Aí a gente abriu o convite para a família, para os irmãos, que quem quisesse vir aqui e olhar o que a gente estava fazendo. Aí desde que eles chegaram aqui já foi uma emoção só, né? Primeiro que eles chegaram na casa do tio Toninho, eles andavam em roda para olhar a casa do tio Toninho, a cozinha do tio Toninho. Eles vinham para cá de criança, né? Então, claro. Foram, no primeiro lugar que foram, até te contar isso, o primeiro lugar que eles foram foi visitar o forno, assim, numa empolgação, para lembrar da cidade. E desde então a gente começou uma relação bacana com eles e em seguida nós fomos, o nosso livro que a gente tinha iniciado a fazer, a gente deu uma estacionada. Segura esse e nós vamos dar um jeito nesse livro do seu Agostinho que está na gaveta há 40 anos. E aí a gente começou. E a família, ela é muito emocionada. O legado do Agostinho Marta, que tu me falaste do jeito de ser, uma boa pessoa, todo mundo que a gente fala diz que era uma alma, assim, especial. Os filhos, parece que receberam esse legado, são pessoas muito sensíveis e eles dizem, olha, o sonho das nossas vidas é ver esse livro editado. Não tem dúvida, sempre. E aí a gente foi atrás da história do livro. Sim. Eu falei contigo lá, no dia seguinte que a família diz, vocês querem fazer o livro? A gente quer. Pronto. Eu falei contigo, aí eu comecei a falar, falei com o Edir, falei com o Hamilton, falei com a Célia. A gente foi atrás, foi nos rastros do livro. E a gente percebeu que... A família tinha cópia do livro? Não, a gente estava com todo o material. Assim, o museu tem, eu tenho o xerox desse livro. Ele foi atrás da O museu tem a história. cópia do livro? O museu tem uma cópia. Na Secom tinha, Não tem. todo mundo tem. É um livro que ele não é um segredo. Todo mundo Ele não é um tem. segredo. Isso aqui eles fizeram. Talvez Isso aqui esse eles seja o fizeram. segredo de ter muitos historiadores de meia tigela pela Exato. cidade Isso. que copiaram o Agostinho Exato. Marta. Sim, cortaram. O livro tem uma edição grotescamente, disso, assim, pra eles eles têm 5 dessas daí. Ah, esse aqui são E da esse família. eles deram Da de família. presente pra nós. Acho que tem aqui, ó. Fica guardado, o guardião. Versão editada de arquivo Word. Ah, não, de 2001, já é outra edição. Mas assim, a primeira atitude dele foi mandar pra a nós. construção histórica do livro é uma epopeia. A edição também é uma epopeia muito parecida. É verdade. Todos os ex-prefeitos a gente conversou. E aí, e o livro? Pois é, o Bordinho, eu tentei editar, não consegui. A Vocês Rosinha... fizeram poucos exemplares, é isso? 5. Sim. Ah, tá. Sim. Era só mais da família mesmo. Isso, porque de vez em quando alguém pede, eles entregam daí. Mas é aquilo, né? Não tem registro na Biblioteca Nacional. Não, oficial, né? Jornalista, escritor Celito de Grande estava escrevendo um livro e editou o livro. Já morreu o Celito há poucos anos. José Loureiro. Mas editou esse livro, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, sobre Loureiro da Silva, que tinha sido prefeito, que foi prefeito de Gravataí, foi prefeito de Porto Alegre. Porto Alegre. Tá? E ele, como estava escrevendo o livro sobre Loureiro da Silva, e sabia que ele tinha sido prefeito de Gravataí, sabia que eu tinha jornal em Gravataí, me procurou se eu tinha alguma informação. Tem um livro do Agostinho Marta que tem um capítulo sobre Loureiro da Silva. Exatamente.
Aí eu perguntei para a família autorizou e eu emprestei o capítulo lá pro Loureiro da Silva e ele editou o livro e acho que citou, provavelmente, no livro, a fonte, com certeza, né? Quando editou o Loureiro da Silva. E quantos mais, né? A força desse livro informal, esse que circula, que tu tem, que a família Xerocão, tem, Xerocão. é tão grande. Esse grande. Esse livro ficou vivo de uma forma tão... trabalhos acadêmicos, aos borbotões. Ele é muito grande. O Celito de Grande, que era, né, morreu, um jornalista de qualidade extraordinária, escritor já com vários livros, ele quando pegou isso aqui, ele me disse, olha, eu desconheço qualquer cidade do Rio Grande do Sul e do Brasil, eu desconheço. A Vera Barroso. Eu desconheço qualquer cidade que tenha um registro histórico desta grandeza, dessa qualidade de pesquisa e da qualidade de conteúdo e de texto. Eu desconheço. E olha que o Celito de Grande dizendo, e olha que eu conheço inúmeras histórias, inúmeros livros sobre cidades variadas do Brasil e do Rio Grande do Sul especialmente, né? E não conheço nada nem perto da qualidade dessa pesquisa e esse conteúdo que vocês têm. Eu vou dizer Tu tá falando o prefácio da Rosa Barroso. da Vera do Instituto. Ela tem 50 e tantos livros. Ela é uma sumidade em termos açorianos no Rio Grande do Sul, é a top historiadora e tal, é do Instituto palestrante de Abacuá e tal. Ela é mentora e faz aquele que fizemos aqui em Gravataí, Raízes de Gravataí. Ela que é a mentora daquilo ali. Essa historiadora. E o que ela botou no prefácio é o que tu está falando. Ela não conhecia a obra. Ela não conhecia nada. A gente convidou ela, a gente conhece ela, a gente convidou ela. Faz o prefácio. Celito de Grande ficou e aí ela... impressionado, assim. Ele diz, nem vou procurar mais nada sobre Loureiro da Silva em relação a Gravataí, que tá tudo ali. É uma coisa de fundamento, né? né? Tá quase mais completo do que o resto que eu vou escrever sobre ele, né? E tinha coisas sobre Porto Alegre também ali, né? Sim. Que ele nem tinha essa informação, né? Pelo grau da qualidade da pesquisa, pesquisa no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E o valor, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O valor que tem para mim isso aqui, ó, além disso tudo aí, de tudo isso aí, é a dedicação voluntária, gratuita, e o tempo, e depois o mais para mim ainda também disso aí. Ele saiu de Gravataí mais ou menos com 18 anos, mais ou menos. Foi primeiro para São Sebastião do Caí, depois para Santa Maria. Ele escreveu esse livro aqui sem morar em Gravataí. Ele morou pequeno. Ele nasceu, o vínculo dele para cá, depois ele casou, a esposa e tal, não se adaptou em Gravataí, sei lá o que, ele morou sempre fora. Morou em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre e tal. Nunca morou em Gravataí a vida adulta dele, casado, a constituição da família dele. Ele escreveu esse livro e terminou sem morar em Gravataí. Mas nos finais de semana, vou Toninho bater na mesa. Mas quase todos os finais de semana. Aqui. Quando eu comecei a namorar. Tinha muito vínculos com a cidade. Quando eu comecei a namorar isso aqui, em 74. Então eu peguei mais ou menos uns 10 anos de construção desse livro aqui nessa cozinha. Então eu vinha namorar, ou à tarde, quando eu café sempre na mesa. Né? Isso era uma tradição aqui da cozinha, do Fonseca. O Fonseca que diz que não toma café e não come doce, e não come doce é Paraguai. Tem que tomar um cafezinho. Roberto, eles discutiam o Gravataí apaixonadamente aqui nessa cozinha. Coisas, por exemplo, aqui no começo do livro que ele diz, ele ressignifica, por exemplo, a chegada indígena, que é o nosso marco histórico de começo da cidade. Não, ele escreve aqui que 30 anos antes tinha açoriano aqui já. Não tenha dúvida que ele resgata a verdadeira história através de documentos. Sim. Pesquisa. Olha tal. Não é, eu acho. Tanto é que tem uma pergunta dele, quer dizer, a pergunta não, ele escreve ali e diz que a data da nossa fundação ainda não é errada. A data de fundação ele diz que é 29 de dezembro de 1700. Ele tem um debate bem interessante, ele argumenta 21.
É 29 de dezembro, isso eu tenho certeza. De 1000, agora o 1000 que me falhou. Mas é antes do que eles dizem. E eles usavam a data, às vezes não de fundação, mas a data de emancipação. Não, mas ele faz uma analogia que é o seguinte, ó. Que todo mundo, vamos supor, ele escreve, vamos supor que o Roberto, os índios lá, o Marcelino, saiu lá das missões, tá? E vamos supor, dia 30 de agosto de 1763, certo? Que é a data que eles consideram. Não, mas isso aí ele estava lá. Ele chegou aqui meses depois. Sim. Então não pode ser 30 de agosto, porque 30 de agosto era lá. Foi a saída dele. Não é a entrada aqui em Gravataí. Essa analogia ele prova. Sim. Só com essa analogia chega para dizer que está errada a data. Bom, então, vocês produziram, está pronto, vai ser lançado agora. Está pronto. Está na gráfica. Dia 20. Está na gráfica. Dia 21 chega da gráfica. Certo. Tá. Dia 26 tem o lançamento na Casa dos Açores. Que horário vai ser? Às 20 horas. É um evento fechado, mas a gente está divulgando para a população saber. Porque a gente está tratando esse livro como uma entrega de um monumento para a cidade. Não é um livro. Quem quiser ter acesso ao livro, comprar, enfim, ele vai ser vendido? Como é que ele vai ser? No dia 28 nós botamos ele na rua. Nós vamos botar nas livrarias, em alguns locais da cidade aí que nós vamos divulgar ainda essa semana. O livro ele tem um preço fixo de R$ 69,90, né? Esse livro, acho que é importante falar que o valor arrecadado nesse livro a família nos deu de presente para financiar o livro das fotos. E a família nos disse o seguinte: o livro de vocês vai completar a obra do nosso pai. Que tiragem vai ter inicial do livro? Ele tem uma tiragem inicial de 600 cópias, mas a gente está negociando aí novas cópias. Vai depender da saída. Já tem uma demanda, a gente anunciou oficialmente no sábado, né? A gente estava aguardando para anunciar por quê, Roberto? Por todo o histórico do livro. Como eu te falei, tem o conteúdo do livro e tem a história do fazer desse livro aqui, que é tão fantástica quanto o livro, que esse livro teve para ser lançado 6 vezes. E aí a gente assim que se olhou e disse, não podemos cair nessa maldição. Nós temos que lançar. Eu fiz parte dessa maldição. Eu tentei 2 vezes. Aí, ó. Eu tentei 2 vezes. Um livro desta grandeza, desta qualidade de conteúdo, de pesquisa, de narrativa, alguém que escreveu e a família que tem os direitos, cedendo os direitos de uma qualidade dessas e não conseguia editar. A nossa pergunta é também, uma coisa Roberto. incrível. Meu pai tinha tudo. Não sou místico, sou um pouco descrente, mas esse livro e as pessoas desse livro têm conversado com a gente de uma forma impressionante, né? Então veio uma caixa junto com o livro de fotos inéditas que nós não conhecíamos de Gravataí. Uma caixa com um lote de 400 fotos absolutamente inéditas de Gravataí. E essa nos chamou a atenção, que é a foto mais antiga da festa do Divino Espírito Santo. Olha que coisa linda essa foto. Isso é 1907 essa foto. Registrada. Ele, como devoto católico. O Roberto olha com bastante atenção, que tu sabe. E carregando a bandeira é o Major Lessa. Eu ia dizer para ele prestar atenção. Vamos nos símbolos. O Agostinho encontra com o Lessa na padaria e pede pro Lessa fazer a capa do livro. Um esboço. Tem um bilhete. E eu ligo pro Lessa. Lessa. O João Alberto? O João Alberto Lessa. O neto do Neto do Major, tá? E além disso, a foto é muito simbólica porque é difícil na historiografia fotográfica a negritude aparecer. Olha que a banda toda... Isso é a Irmandade da Conceição. E a festa do Divino era a característica da união de uma segregação que existia na sociedade. Era o momento da união entre todos, né? O lugar também é simbólico porque é o lugar onde está o Dom Feliciano. Então... E a gente colocou essa cor de terra. Aqui é o Dom Feliciano. É onde é o Dom Feliciano. É o Dom Feliciano hoje. Mostra pra ele aqui, ó, vamos te mostrar aqui. Mostra ele que ele vai entender. Abre aqui, amor. E aí a cor de telha, a cor de terra, a cor de olaria, né? A gente... a foto... Aqui, ó, Roberto, pra tu entender onde é que é essa casa do Império aí. Existia
antiga. Aqui está a igreja, aqui está a Casa do Sino e essa aqui é a Casa do Império. Não preservado. E aqui hoje para cá está o Dom Feliciano, tá? É, o Nicolau, né? A escola Tá? Nicolau. A escola Nicolau. Então está aqui a igreja, a Casa do Sino, que depois colocaram o sino aqui em cima. Nos anos 30, ó. É. Mesmo lugar nos anos 30. Esse aqui foi colocado aqui no lugar da Casa do Império. A igreja Que católica... aqui é a esquina? Não, aqui é a igreja. Aqui é a Aqui é a esquina. igreja. Que é a igreja. Aqui é a igreja. Aqui é a esquina, aqui é a Que esquina. Pra cá que é o Dom Feliciano que tem o viaduto. Essa aqui pro lado de cá da igreja. O tá? Dom. Isso. mesmo. Por que a Casa do Império é tão Casa do simbólica? E por que também tá na capa? Porque a festa do Divino, ela se tornou tão grandiosa, tão enraizada na sociedade, que era maior que às vezes que a própria igreja. E Permanece até hoje? Sim, permanece. competia com doações para a igreja. E aí a igreja católica disse, não, para um pouquinho, não pode ter nada maior que a igreja. No Rio Grande do Sul toda, as casas do Império foram demolidas propositalmente. Isso é Só história tem já. 2 no estado do Rio Grande do Sul em pé, né? Por quê? Porque era para uma forma de levar o povo de volta para a igreja. Porque a festa do Divino é uma festa pagã. Ela acabou Ela ficando. não é uma festa da igreja. Ela acabou ficando. E aí a igreja viu que era mas muita é- devotação. Então a capa tem toda essa simbologia. Mas voltando aos símbolos, né? O Lessa queria a capa, daí eu liguei pro Lessa. Lessa, seguinte, estamos aqui com a família, vamos lançar o livro. E aí, qual é a capa? Quero comer um. Eu doei a capa, eu fiz uma capa e dei pro Agostinho. Um desenho. Mas ele pegou. Essa na padaria. Fez uma capa, os dois fizeram uma capa. Não guarda nada, E aí eu foi? peguei essa capa e a prefeitura resolveu lançar um livro. E aí o Agostinho doou o desenho do livro, os simpósios, aquela capa verde, simpósios. Não sei se eu acertei a dose. 2 dias Eles depois dessa usaram a capa. conversa que eu tive com o Lessa faleceu. Conhecia muito o seu Agostinho e a gente sabia que ele vinha, ele e o pai passavam aqui horas na cozinha e o pai falava alto e se batia, que nem o Julinho disse, e o seu Agostinho naquela educação, naquela, assim, sempre alinhado. De gravata? De gravata, educado, É, falava a imagem que eu tenho do Agostinho, eu não lembro de alguma vez que eu encontrei com ele e ele não estivesse de gravata. Sempre, é. E agora o Amon e o Leandro estavam aqui em casa e vieram esses filhos, né? Era o que eu ia falar antes. O Afonso Celso é afilhado do pai, né? E o Afonso Celso, eu dizia para eles, vocês querem mais ou menos ter uma ideia como era o seu Agostinho, olha para ele. Ele até o jeitinho de parar, assim, de cruzar os braços do seu Agostinho, de botar a mão, ele fazia. Eles olhem para ele que vocês vão saber um pouquinho como é que era o seu Agostinho. Então eu lembro muito bem, sim, dele, né, da dona Nessi, das crianças, tudo que a gente convivia. E sempre admiramos muito, né, essa amizade dele e do pai. Né? Uma das partes que eu gosto muito, que dá essa visão. Ele tá falando dos moinhos e tal. E aí ele localiza assim, o segundo moinho estava localizado junto ao arroio Passo das Pedras, abaixo da Avenida Centenário. Nos fundos da indústria Sinteco, em área hoje aterrada para a construção da BR-290. Foi trabalhosa a montagem desse moinho, ele está falando dos índios, né? Pois as águas que o moviam foram conduzidas do arroio Oriçó até ali a Sinteco, para encontrar o arroio Passo das Pedras, que é o que passa por debaixo do shopping, passa debaixo do... Ele foi canalizado, ele passava por debaixo do McDonald's, sai na baixada ali e aparece lá. E a antiga estrada de ligação do litoral, o ponto de captação até encontrar o arroio Passo das Pedras, foi aberto um valo de canalização das águas que moviam esse engenho. O canal de mais de meio metro de largura era visível até poucos anos atrás, quando eu estive lá. Em 1953, o restante desapareceu pela ação dos anos e pela abertura dos barreiros e olarias existentes. Então ele junta um grupo de pessoas, vai lá e acha a estrutura do moinho. E aí ele conta aqui onde, como, quem patrocinou. Agora tu vê. Ele terminou de escrever o livro em que ano? Ficou Ele pronto. fechou, Qual é o último ano de pesquisa dele? aí é de relato? 1950. Aqui vai até 1950. 1950. Mas ele O livro começa Em 8. ele bateu o martelo acho que em 89. de 730 a 1950. Isso aqui é polêmico. Isso aqui
o livro vai iniciar um debate sobre uma reconfiguração da história do Rio Grande do Sul. Por exemplo, tem um mapa das Sesmarias, o mapa do Tupi Caldas, que é o mapa mais consagrado, que ele tem o mapa de quem eram os donos das terras, o Jerônimo de Ornelas, Veloso, Dutra e tal, Pinto Bandeira, onde é Canoas, né? E com as datas de quando eles ganharam da coroa portuguesa. Um mapa físico. E o Agostinho Marta vai lá nos seus arquivos, vai ao Rio de Janeiro e registra. Não. O que ele está registrado aqui tem uma divergência de lugar e de data. E ele traz a fundação de Gravataí para 1730. 22 anos antes de Porto Alegre, já tinha fazendeiros açorianos aqui produzindo trigo, gado, mandioca, 30 anos antes de Porto Alegre. Então é por isso que está essa data histórica aqui, e ele vai até o primeiro prefeito eleito, que é o José Link. E daí ele estanca. Porque acho que aí eu estou supondo, ele não quis escrever sobre a história que ele participou, que ele interagiu com. Por exemplo, não tem no livro a passagem dele sobre a guerra. Ele não escreve, não está aqui, não está contado no livro. Talvez. Mas ele ressignifica esse mapa histórico do Tupi Caldas, que as pessoas tão logo lançar, a Vera Barroso vai levar o livro lá para eles debaterem qual a fonte que ele usou, o que ele usou. E tem também aqui o nome de Gravataí, né? Da Aldeia dos Anjos. Não tem nada a ver com os índios. Nada a ver com os índios. Vários lugares em Portugal já eram devotos de Nossa Senhora dos Anjos. E estes lagunenses, os primeiros que pisaram aqui em Gravataí, já montaram uma capela. Santinha, já tinha. Ele Agostinho, acha cartas descrevendo que o nome Nossa Senhora dos Anjos é de anos antes da chegada dos indígenas, né? Então, ressignifica algumas coisas, né? Alguns detalhes nas estruturas de eleições, lá no tempo do Império, tem aqui no Wikipédia, site da prefeitura, da Câmara, tem as estruturas, quem governou em cada ano. Tem uns detalhezinhos ali, uma troca, um ano a mais, um ano a menos. Também precisa ser, assim que o livro for lançado, precisa acionar esses órgãos para dar uma ajustada. Tem, por exemplo, aqui ele tem uma data de fundação do Barbosa. O Barbosa vai comemorar um aniversário, não coincide a pesquisa dele com vários detalhezinhos assim. E na dúvida eu ficaria com ele. Sim. Isso aí. Óbvio. Por tudo que a gente está vendo, mais Por tudo que a gente já sabe, que já viu, né? Olha que paradoxo, que troço legal. jeito que ele pesquisou. Ele vai nos As arquivos fontes da que Câmara foi. e traduz aquela letra, aquela caligrafia do século XIX. É ele que faz a primeira tradução, que as pessoas olhavam, 40 anos depois já não entendiam aquela letra. Então ele vai para a Câmara e traduz. A Câmara, trocando de aluguel várias vezes nesses 200 anos, resolveu tocar para cima os documentos. Aí ele foi lá e disse, não, eu guardo. O documento da emancipação foi salvo por ele. Só temos o documento porque ele traduziu e ele põe no livro. A gente fez questão de botar todos os documentos, até para os documentos que ele foi o primeiro que não é traduziu, que transcreveu, né? Não é A gente trouxe o documento puro, nu e cru, que pode ser acessado. Esses documentos estão no museu. Qualquer dúvida tá ali. Só que tá lá no museu, tá com o clipe enferrujado com a letra dele. Salvei de tal lugar, botaram. Ele brigou com muita gente. Ele brigou com a igreja, né? Por causa do sino. Ele brigou com os prefeitos que jogaram coisas fora. Então ele era incomodativo. Ele pegou um quadro que eles botaram fora, um quadro do lá da prefeitura. Coronel Fonseca. Grandão lá, sei lá o quê. Ele foi pra praça ali e gritava. Gritava com o quadro na mão, chamando eles de tudo quanto era coisa, mais um pouquinho. Tá aqui, o patrimônio, porque vocês não cuidam, blá, blá, blá. Ele guardou o quadro. Ele mandou arrumar o quadro. O quadro estava num caco, velho. E é o quadro que está na Câmara, adornando a Câmara. Aquelas fotos lá e toda a história da Câmara, quem salvou foi ele.
a bandeira do município em Praticamente 63. sozinho. Sabe quem fez? Ele. E daí então o cara é. Né? Não, realmente a história dele de pesquisa e o envolvimento com a cidade é uma coisa absurda. Né?